E agora, no capítulo 4, queria fazer algumas perguntas para fazermos a nossa reflexão da nossa própria vida. Vamos pensar no eu. Se você, as perguntas são para pais, mas se você não é pai, se é mãe, se aplica muito bem. Se você tem responsabilidade sobre alguma criança, algum jovem, também se aplica. E se não, você pega a parte do filho, ok? Que tipo de pai eu tenho sido? Eu tenho educado os meus filhos com a sabedoria divina? Eu tenho buscado a sabedoria divina e temido ao Senhor? São momentos que temos passado de dificuldade, momentos diferentes, essa situação de pandemia, e acredito que seja, não por acaso, que eu esteja lendo, pelo menos para mim, o livro de Provérbios e agora o capítulo 4. Me fez refletir a minha vida como pai, as minhas responsabilidades e as bênçãos que são ter filhos e poder discipliná-los, ensiná-los na disciplina do Senhor, e pensando aqui em Provérbios, na sabedoria do Senhor. Provérbios, muitas vezes pode parecer um livro com vários ensinos soltos, mas não é. Ele tem uma mensagem. E Salomão, no começo do livro, diz qual é essa mensagem. Capítulo 1, versos 1 até o 7. O versículo principal nesse trecho é o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e os loucos rejeitam a sabedoria e a instrução. O capítulo 2, dos versos 1 a 4, também fecha o entendimento dessa mensagem, desse princípio, do que vai estar como princípio, como pano de fundo em todo o livro de Provérbios. Eu queria lançar um desafio para você. Há uma dependência entre o texto do capítulo 1, versos 1 a 7, e o texto do capítulo 2, versos 1 a 4. Em que um ciclo virtuoso se forma. O que é um círculo virtuoso? Há um início e depois esse círculo ele é alimentado. Uma coisa boa implica em outra coisa boa, que aumenta a outra coisa boa. Então, isso forma um círculo. Qual é esse círculo? Me mande. Alguns irmãos têm enviado respostas. Muito obrigado, irmãos. Tem me ajudado bastante. Espero que essas meditações tenham ajudado vocês. Já ajudaram e continuem ajudando, assim como tem me ajudado a fazer refletir. E nesse momento em que nós podemos parar e meditar, devido à pandemia, devido ao isolamento, várias mensagens são trazidas à nossa mente, ao nosso coração. Mais notícias é fácil, é só nós entrarmos em algum noticiário, vamos ver muitas notícias ruins, mas será que nós temos preenchido o nosso coração com boas notícias? E não tem outra fonte de somente boas notícias do que o Senhor. Então, as Escrituras do Senhor e esse livro de Provérbios, que fazem parte das Escrituras do Senhor, esse livro de Provérbios nos ajuda muito a meditarmos nas coisas do Senhor e a meditarmos na sabedoria de Deus. Eu tenho sido sábio nas minhas atitudes? Eu tenho sido sábio no meu lar, no meu convívio? Eu tenho tornado fácil para as pessoas ao meu redor a convivência? Provérbios, no capítulo 4, ele trata de alguns pontos, dá algumas lições, mas eu queria focar em um que tem a ver com as perguntas iniciais. Eu tenho sido um bom pai? E eu anotei algumas perguntas tendo a ver com esse livro para nortear o estudo, para nortear a lição e ao mesmo tempo para nós refletirmos se nós temos vivido sabiamente e se vale a pena viver sabiamente como pai. Vamos para as perguntas? Talvez não dê para anotar toda ela, mas parte dela e o restante o próprio livro vai ajudar. O que eu tenho ensinado a meus filhos nestes dias de isolamento? O que eu tenho ensinado aos meus filhos nestes dias de isolamento? Eu tenho dedicado algum tempo regularmente para ensiná-los? E minhas atitudes? O que tenho ensinado? Do outro lado da câmera aqui, quem está é meu filho, está gravando, então ele está ouvindo as perguntas. E nós vamos conversar, espero que eu possa aprender com as respostas dele e me corrigir e confirmar aquilo que eu tenho feito de correto, diante da sabedoria divina. Tenho buscado a sabedoria e instrução do Senhor
para que ela me permita conhecê-la, porque eu busco a sabedoria, devo buscar, mas não quer dizer que eu a alcanço. É o Senhor que me concede o entendimento da sabedoria. Mas eu tenho buscado. Com quanta dedicação? Qual o meu esforço para buscar a sabedoria do Senhor? Quanto tempo eu tenho dedicado para buscar a sabedoria do Senhor? Uma ilustração, para mim é muito forte, Deuteronômio 6, quando Moisés fala, tem até um cântico, né, desse Deuteronômio, mas tem uma parte que Moisés fala que os israelitas deveriam ensinar durante todo momento, ao levantar, ao deitar, ao sair, todo momento deveria estar ensinando seus filhos. E, pensei eu, por que não, nesse momento que estamos mais isolados com nossas famílias, aproveitarmos o tempo que nós temos agora, que um pouco antes, algumas semanas antes, era difícil, não é mesmo, na verdade? Correndo para cá, vai para o trabalho, volta, programações, e acaba que a gente não tinha esse tempo que forçosamente estamos tendo. Eu agradeço a Deus pelo tempo que eu tenho tido com meus filhos e com a minha família. E tenho procurado buscar a sabedoria de Deus para aproveitar muito bem esse tempo. Que oportunidade temos tido e o que temos feito com essa oportunidade de tempo? Como você estava quando esse período de isolamento começou? Pode pensar de forma geral diante de Deus, mas especificamente como pai, como mãe e como filho. Como você está agora, durante esse período? E a pergunta talvez mais importante, que é a que a gente pode mudar: como você estará quando este período acabar? Como pai, o que você e eu teremos ensinado aos nossos filhos? São perguntas assim profundas. A sabedoria de Deus está aqui. Provérbios diz da sabedoria de Deus. Vamos procurar. E, se Deus permitir, no próximo vídeo, vamos comentar um pouco mais e com as respostas dos irmãos. Vou poder enriquecer os comentários. Grande abraço. Espero que esses estudos, essas reflexões estejam ajudando muito vocês, assim como está me ajudando. Deus abençoe. Fiquem na paz.